Olá, nesta aula apresentaremos conceitos sobre dispersão mássica axial. Entretanto, é importante mencionar que a dispersão axial está associada ao espalhamento macroscópico de matéria como decorrência de agitação de pacotes de fluido. Difere-se classicamente em abordagem de turbulência porque não necessariamente depende da ação cisalhante de determinada parede, podendo inclusive acontecer a dispersão axial em regime laminar. No escopo da engenharia química, a importância do entendimento da dispersão axial é na compreensão de projetos de equipamentos destinados à separação de matéria, assim como em reatores químicos, bioquímicos ou biotecnológicos. Nós podemos dar exemplos de tais equipamentos, tais como a coluna de borbulhamento, no qual a fase gasosa é borbulhada numa fase líquida, provocando bolhas, e a transferência de matéria dá por esses contatos entre as bolhas e a fase líquida. Ok, gente? Dependendo da construção deste equipamento, pode ocorrer o quê? Caminhos preferenciais dessas bolhas, ou mesmo elas ficarem estacionadas em alguma zona morta do equipamento. É onde ocorre, então, o grande efeito da dispersão de matéria ou dispersão axial. Isso ocorre também, pessoal, na intenção de fazer separação utilizando torres de recheio, conforme apresentado nessa segunda ilustração à direita. Recheio nada mais são, pessoal, que a fase particulada com características pitorescas, como vocês podem olhar no último conjunto de figuras apresentado nesse slide. Tais elementos de recheio, eles provocam contato íntimo entre as fases, auxiliando sobremaneira no transporte de matéria, ou seja, nesse caso, especificamente, na transferência de massa entre fases. De igual modo, nós temos o processo utilizando leito fixo, como, por exemplo, na distorção. Nesse caso, em particular, determinada solução que contém o soluto, que a gente está interessado em separar, ele é alimentado na base da torre e vai percolar pela fase estacionária, onde essa fase estacionária, conforme destacado na figura ao lado, à direita, ele é constituído de materiais porosos. No interior desses materiais porosos ocorre algum mecanismo de difusão mássica e um filme da fase móvel circunda essa fase particulada, a qual está sob a ação cisalhante da fronteira desse sólido poroso, que se estende até uma determinada distância, caracterizando um filme. E neste filme ele é regido basicamente, além da difusão de matéria, mas principalmente da convecção de matéria. Entretanto, numa região muito mais distante dessa partícula, acaba acontecendo o quê, pessoal? O efeito da outra partícula vizinha. Entenderam? Então, esse efeito de acomodação das partículas acaba criando uma zona de mistura adicional aos mecanismos convectivos fora da partícula e difusivo no interior da partícula. E essa região distante da ação cisalhante da parede, hein? Tá legal, pessoal? Mas da outra partícula, pela própria presença dela, é caracterizada a dispersão mássica. E a importância disso, além dos equipamentos destinados exclusivamente à transferência de massa, está contido no slide dos reatores, pessoal, onde nós temos basicamente, em termos de reatores ideais, duas grandes famílias: os reatores de mistura completa ou mistura perfeita e o reator plug-flow, ou reator pistonado. É caracterizado sobretudo pela natureza do escoamento do fluido, enquanto o primeiro é mais pela agitação do fluido. Então, notem, pessoal, nessa ilustração, no caso específico, nós podemos analisar um reator plug-flow,
onde ele tem um escoamento sem efeito, tá? De curto-circuito, que é a segunda ilustração. Já notem, pessoal, na primeira ilustração nós temos um reator de curto-circuito, porque ocorre zona morta. E essa zona morta vai adicionar, tá, um efeito dispersivo de matéria. Tá legal, gente? Como é que nós podemos procurar um mecanismo de entendimento do fluxo dispersivo de matéria e o respectivo coeficiente de dispersão axial, tá bom? Neste caso, vamos assumir um leito fixo, este ilustrado na figura A, tá legal? Conforme apresentado aí nesse slide, tá bom? Onde é alimentado com um fluxo superficial F subscrito A. Nesse leito, notem que esses pontos na cor preta, eles representam o sólido poroso, tá legal? O que a gente faz? Nós vamos pegar um volume macroscópico do interior desse leito e analisar na figura B. Notem que na figura B, nós temos um fluxo de soluto, agora intersticial, tá legal? Qual é a relação entre o fluxo intersticial do superficial? Que o intersticial, o G, nada mais é que o F dividido pela fração de vazios da coluna da sua porosidade, denotada por epsilon, tá legal? Lembrando que nós temos duas fases. Nessa figura B, nós temos a fase móvel, que é 1 menos epsilon, e a fase móvel, que é epsilon, concentração, e a fase estacionária 1 menos epsilon, tá legal? Pois bem, nessa figura B, o fluxo intersticial é alimentado no plano Z menos delta Z sobre 2, e ele abandona esse elemento considerado em Z mais delta Z sobre 2, tá? Notem, portanto, que o fluxo líquido vai ser G em Z menos delta Z sobre 2 menos G Z mais delta Z sobre 2. Tá legal? Lembrando que fluxo é velocidade vezes concentração. No caso específico da fluxo dispersivo axial, nós temos esse G maiúsculo do soluto A na direção Z, que ele vai ser igual a quem? A velocidade da fase móvel, tá legal? E essa velocidade da fase móvel é o V subscrito Z, indicando na direção axial, tá legal? E essa velocidade, pessoal, necessariamente é a velocidade intersticial, tá legal? Lembrando que velocidade intersticial é igual a velocidade superficial dividida pela porosidade do leito ou fração de vazios, multiplicado pela concentração do soluto na fase móvel. Lembre, nós temos o soluto que está o quê, pessoal? Ele está na fase móvel, vai desde a fase móvel até o interior da fase porosa, tá legal? Essa concentração que está aí é da fase móvel, fora do interior do sólido poroso, tá legal, gente? Com isso, nós podemos fazer uma analogia de dispersão com aquilo que nós já vimos, tá? Vimos aonde, pessoal, vocês olharem essa figura? Lembre-se que essa figura, ela foi utilizada para a gente entender como se dá a difusão de matéria em gases, difusão em gases por intermédio da teoria cinética dos gases. E o que diria a teoria cinética dos gases? Ela era regida por colisões moleculares, hein? Portanto, microscópica. Tá? E essas colisões moleculares, elas percorriam um caminho livre médio lambda, colidiam, percorriam outro caminho livre médio lambda, colidiam, e aí dava-se o fluxo líquido. Tá legal? E como era na turbulência, gente? Mesma coisa. Tá? Imagine que na turbulência você tem um soluto lá em Z menos delta Z sobre 2. Estão olhando? Tá. O que tinha na turbulência? Os turbilhões pegavam um soluto, pacotes de fluido continham um soluto nesse plano e levavam para outro plano. E essa distância que ele levava para outro plano era o comprimento de mistura de Prandtl. Tá legal? Nesse caso, o que acaba acontecendo, pessoal? Nesse caso,
em vez de turbilhões, a gente vai considerar uma hélice. Nós estamos agitando cada plano desse como se fosse um reatorzinho, tá legal? Então a gente agita aí, o soluto vai migrar para outro plano, agita e migra para outro plano, tá legal? A essa distância entre um plano e o outro, nós vamos dar um nome de comprimento de dispersão axial, tá legal? Que guarda semelhança ao comprimento de mistura de Prandtl, que por sua vez guarda semelhança a quem, pessoal? Ao caminho livre médio. O que a gente vai fazer com essa ilustração tridimensional? Atenção. Transformamos ela numa representação bidimensional, tá legal? No qual nós podemos analisar a variação da concentração do soluto presente na fase móvel ao longo da direção axial Z por intermédio da definição de derivada, pessoal. Então, notem, nós podemos pegar uma seção infinitesimal de um desses triângulos e analisar o limite ali, tá legal? No que vai resultar, na primeira equação em amarelo, que é igual a menos dCA dZ. Lembre-se, pessoal, que esse rapazinho aí, esse sinal negativo, lembra o quê, hein? Isso mesmo, lembra a primeira lei de Fick. Só que o sinal negativo, ele é uma imposição da segunda lei da termodinâmica, que nos diz o quê, para esse caso, simplificando? Que a concentração está indo numa região onde ela está mais concentrada para aquela menos concentrada, ok? Pois bem, notem que essa concentração de mistura, esse Ca, tá? Sobrescrito, essa bolinha com X cruzado, eu estou na linha em verde azulada. Ela decorre, pessoal, da análise da semelhança de triângulo, tá legal? E com isso, o que acaba acontecendo? Eu tenho as definições de igual maneira lá da teoria cinética dos gases, bem como lá da teoria do comprimento de mistura de Prandtl, a mesma definição, tá legal? Do fluxo que entra no plano Z menos ΔZ sobre 2 e do fluxo que abandona o elemento de volume considerado Z mais ΔZ sobre 2. Para cada um dessas concentrações, em rosa, associado a cada plano, nós temos um fluxo dispersivo, conforme apontado nessa equação amarela, posto abaixo da figura. Tá legal? Como a velocidade intersticial, a gente assume, atenção lá a hipótese, hein, pessoal? Essa hipótese é bastante forte. A gente assume que essa velocidade não varia nesse elemento infinitesimal. Tá legal? Isso é muito forte, mas a gente vai admitir essa validade. Assim, o fluxo líquido que entra menos o fluxo que sai caracteriza o fluxo líquido de fluxo dispersivo. E como nós temos que esse fluxo dispersivo no plano Z menos ΔZ sobre 2 e Z mais ΔZ sobre 2, nós temos como decorrência o fluxo apontado na forma das expressões em amarelo logo na base do slide, onde nós identificamos esse termo aqui, ó, velocidade intersticial vezes esse comprimento característico de dispersão, ele é igual ao coeficiente de dispersão axial. Notem, portanto, pessoal, que esse coeficiente de dispersão está necessariamente associado ao movimento do fluido, tá? Do meio que conduz o nosso soluto para sofrer a transferência de matéria, assim como uma característica da agitação, tá? Que está sintetizada no delta, tá certo? E com isso, se verifica, pessoal, que lembra muito o fluxo dispersivo do soluto A na direção Z, lembra a primeira lei de Fick. Não é a primeira lei de Fick, cuidado lá, gente. A primeira lei de Fick só é válida para características moleculares, tá legal? Aqui nós fizemos uma semelhança de abordagem. Pois bem, quando esse coeficiente de dispersão axial tende ao infinito, nós temos uma mistura perfeita, ou seja, quanto maior a dispersão axial, ou seja, quanto mais misturado ele for, tá? É o reator ideal em termos de mistura perfeita. E o EZ tendendo a zero é um plug flow. Tanto, pessoal, vocês, na oportunidade que vocês estudarem reatores, vocês vão ver que um reator de mistura perfeita é igual ao somatório de infinitos reatores plug flow. Não se esqueçam disso. E com isso,
nós podemos apresentar correlações para o coeficiente de dispersão axial. Lembrando sempre, pessoal, a diferença entre correlação e equação. Equação a gente deduz a continha. Tá? Por exemplo, aquela dedução que foi apresentada para o EZ, tá? Menos 2 vezes E delta, aquilo é uma equação porque foi demonstrado. O que está apresentado nessa tabela são correlações. O que a gente observa? Correlações para 3 tipos de equipamentos destinados à transferência de matéria, tá? Que é o leito fixo, e no leito fixo, estou olhando na primeira coluna, hein? Nós temos o coeficiente de dispersão axial, E subscrito Z, eu estou olhando para o psi, dividido pela velocidade superficial, conforme apontado aí embaixo, em vermelho, pessoal, onde ela é dada pela vazão volumétrica Q, dividido pela área da seção transversal da coluna. E quem é a área da seção transversal da coluna, pessoal? Se essa coluna tem diâmetro D, maiúsculo, vai ser quem? Π vezes D ao quadrado, dividido por 4. Tá legal? Certo? Nessa mesma coluna da tabela, tá? Tá lá, coluna de borbulhamento. O que a gente vê de diferente nas definições de psi para o leito fixo? Ah, professor, aqui apareceu um U subscrito G. Quem é ele? É o U0, tá? É a velocidade superficial, todavia só da fase gasosa, esse critério, tá bom? E esse D que está presente aí, que vocês estão vendo, nada mais é que o diâmetro da coluna, tá bom? Então, observe. Assim, e o mesmo para a coluna spray, tá? O subscrito G, estou na última linha, primeira coluna. O subscrito G é a velocidade superficial da fase gasosa e o D é o diâmetro da coluna, tá ok? A diferença desses dois equipamentos, em termos de formulação, hein, de contínuo, está no D. Sendo que o leito fixo utiliza-se o diâmetro de partícula, e os outros foram correlacionados os dados por intermédio da influência do diâmetro da coluna. Tá bom? Na segunda coluna dessa tabela são os autores que propuseram tais correlações, enquanto na terceira coluna estão apresentadas as correlações. A gente observa de imediato a correlação de Ataile e colaboradores, de 1992, onde esse psi é em função do número de Peclet mássico, tá? E da fração de vazios do leito fixo, esse epsilon, tá legal, pessoal? Certo? Fração de vazios ou porosidade do leito, tá bom? Onde o número de Peclet é definido, número de Peclet mássico da partícula, tá? Tá apontadinho lá na última coluna para vocês. Ele vai ser igual a velocidade superficial, o zero, vezes o diâmetro médio da partícula, dividido pelo coeficiente binário de difusão. Tá legal? Já a equação de Chang e Wen, o psi, ele também é posto em função da porosidade do leito, todavia em função do número de Reynolds da partícula, conforme apontado na última coluna. Reynolds da partícula, velocidade superficial vezes diâmetro médio da partícula, dividido pela viscosidade cinemática da fase móvel. Tá legal? Já a equação de Gann, ele explicita também em função tanto do número de Peclet mássico, conforme já mencionado, bem como do número de Reynolds da partícula. Tá legal? Gostaria de chamar a atenção de vocês nessa correlação de Gann, o último termo à direita do psi, aqui lá, epsilon dividido por tal vezes Peclet mássico, tá? Note que esse tal, pessoal, se refere à tortuosidade da partícula considerada, tá? Certo? No caso do Gann, ele impõe o valor como sendo 1,4. Certo? Já para a coluna de borbulhamento, nós temos a correlação clássica de Baird-Rice, no qual a gente observa, além da velocidade superficial do gás, o zero, explícita a correlação em termos do diâmetro da coluna. E na última coluna dessa mesma linha tem a faixa de aplicação, tá bom? Já para a coluna spray, nós temos a proposição de correlação de Mixon e colaboradores, onde a gente observa na proposição de psi. Lembrando que psi é EZ dividido por velocidade do gás, velocidade superficial da fase gasosa, pelo seu diâmetro, tá?
Além do diâmetro da velocidade superficial do gás na correlação de Mixon e colaboradores, notem que existe a presença da massa específica do gás e da massa específica do líquido. Não é concentração, hein, gente? Tá? É da fase como um todo. E a última coluna estão os limites de aplicação desta correlação. Muito bem. Um exemplo de aplicação. Esse exemplo de aplicação, pessoal, é para chamar cada vez mais a atenção de vocês qual é o compromisso da nossa profissão, da engenharia química. Tá? O compromisso da engenharia química, além de nos dar conhecimento, condições de trabalho, também é para olhar para o mundo externo. Tá aí, tá, pessoal? Lembrando que o mundo externo é um mundo que extrapola, não é um mundo externo que tem que ter empatia com a gente. É a gente que tem que ter empatia com o mundo externo como um todo. Legal? E o câncer, pessoal, é a segunda causa de óbitos no planeta. Em 2017, para vocês terem uma ideia, cerca de 17 milhões de pessoas morreram devido a essa doença. Tá? Entretanto, descobriu-se, no final da década de 1960, um fármaco importante chamado paclitaxel ou Taxol, que é o nome comercial. E esse fármaco ele era extraído da casca de teixo americano, e para vocês terem uma ideia, para produzir 1 quilo de Taxol, eram necessárias o corte de 3.000 árvores. Isso fica um problema sério, que a gente chama de dilema ético. O que fazer, né? Bem, felizmente o pessoal conseguiu sintetizar o Taxol. Só que, tanto na síntese do Taxol, síntese orgânica do Taxol, assim como na sua extração in natura, o Taxol, junto com ele, pessoal, vem dezenas de outras espécies químicas. Tá? A maioria delas aquilo que a gente chama de taxanas. É onde entra a engenharia química. A engenharia química entra, enquanto engenharia de processos, na purificação desse taxônio. O que é purificar? É separá-lo em alto grau de concentração e isento de impurezas das próprias impurezas em si. E uma das técnicas para tanto é a adsorção. E para entender a adsorção, pessoal, é fundamental o conhecimento de transferência de massa. Esse coeficiente de transferência de massa dá-se em nível molecular, que é o mecanismo de difusão na resina na fase estacionária considerada, quanto à convecção mássica no filme que o envolve, assim como envolve a partícula do adsorvente, assim como na influência da dispersão axial, conforme apresentado até agora. Tá bom? Lembrando que a molécula do Taxol é essa apresentada aí para vocês, e o que se pede nesse exemplo em particular é o seguinte: com a intenção de se estudar a adsorção do Taxol em um leito fixo de resina, resina é o adsorvente, tá, gente? Utilizou-se uma coluna empacotada de 15 centímetros de comprimento e 1,5 centímetros de diâmetro, apresentando fração de vazios igual a 0,32. As partículas do adsorvente apresentam diâmetro médio igual a 0,029 centímetros, porosidade igual a 0,46 e tortuosidade igual a 2. Para tanto, a coluna foi alimentada de Taxol diluído em fase imóvel de certo solvente orgânico a vazão volumétrica de 3 ml por minuto, ou 3 centímetros cúbicos por minuto. Foram dados os coeficientes característicos de difusão e difusão efetiva, conforme apresentado aí para vocês, bem como o valor da viscosidade cinemática, não está escrito aí, mas é a viscosidade cinemática da solução, tá? Como ele está diluído, o Taxol está diluído, é basicamente solvente orgânico. E a sua viscosidade cinemática é igual a 0,792 centímetro ao quadrado por segundo. Pede-se, obtenha o valor do coeficiente de dispersão axial. Notem, para a gente obter o coeficiente de dispersão axial, estou olhando para a primeira coluna
da tabela apresentada aí no slide de vocês, pessoal. Estou procurando o valor de EZ. Tá? Para calcular o valor de EZ, eu preciso calcular o valor de psi. Tá? Assim como eu preciso conhecer a velocidade superficial da solução que está alimentando o taxol na minha coluna, no qual ele é dado na segunda equação em amarelo para vocês, como sendo vazão volumétrica dividido pela área, onde a área é igual a πd ao quadrado sobre 4. Epa, apareceu um quadrinho, um 4 lá em cima, não, tá errado aquele 4 ali, por favor, hein, gente, ao quadrado, πd ao quadrado dividido por 4, desculpem, a continha vai estar certa, não se preocupem, tá? Bem, notem as correlações presentes nessa tabela, olhando para a carinha delas, agora olhem a última coluna dessa tabela. O uso dessas correlações dependem, todas elas, do número de Reynolds da partícula. Tá legal? Dependem não só a dependência para fazer a conta, mas o limite de aplicação. Tá? Então, a primeira coisa a ser feita é calcular o número de Reynolds da partícula. Como foi fornecido o diâmetro da coluna, que é igual a 1,5 centímetros, a área obtida foi igual a 1,767 centímetro ao quadrado, com a vazão volumétrica de 3 centímetros cúbicos por minuto. E conhecida essa área, calcula-se então a velocidade superficial da fase móvel, que é igual a 1,698 centímetros por minuto. Tendo em vista que se conhece a viscosidade cinemática, tá, da fase móvel, não esqueça que ela está diluída, que é igual a 0,792 centímetros ao quadrado por minuto, bem como o diâmetro médio dos adsorventes, que é igual a 0,029 centímetros, nós podemos calcular o número de Reynolds da partícula, que é igual a 0,0622. Tá? O que a gente faz com esse valor? Qual correlação a gente pode utilizar, gente? Olhem para essa tabela. Ah, mas como é que eu vou utilizar? Olhem para a última coluna. Notem, para a primeira correlação, Reynolds menor do que 1. Ok, posso utilizar. Segunda, entre 0,001 até 0,3 Reynolds. Ok, posso utilizar também. E finalmente, a de Gunn, entre 0,03 e 500. Ok, posso utilizar todas. Entretanto, tá? Na equação, na primeira correlação de Atali, nós temos um limite de aplicação do número de Peclet mássico. Especificamente, para analisá-las, precisamos calcular esse número adimensional. Notem, a primeira equação em azul é a definição que já foi mencionada, e nesse caso foi fornecido no enunciado do problema o coeficiente binário de difusão do taxol no solvente orgânico, que é igual a 2,54 vezes 10 a menos 4 centímetros ao quadrado por minuto, resultando no número de Peclet igual a 193,87. Portanto, a primeira correlação pode ser utilizada. Com isso, tá? Podemos calcular o psi associado a todas as correlações e disso, pessoal, o valor do coeficiente de dispersão axial, encontrando o valor de 0,126 centímetro ao quadrado por minuto para a correlação de Atali, de 0,079 centímetro ao quadrado por minuto para a equação de Chom e Wen, e de Gunn igual a 0,10 centímetro ao quadrado por minuto. Bem, questão básica, né? Qual a gente vai utilizar? Resposta objetiva. Aquela que for a mais restrita. Quem que é a mais restrita? A mais restrita é de Atali et al., porque ela restringe a observância do número de Reynolds da partícula, assim como a observância do número de Peclet, tá legal? Da partícula. Qual é a importância disso? A importância disso é que a equação de Atali considera a influência da difusão em si, tá? Pelo número de Peclet. Tá ok, gente? Certo? É isso. Mas vamos supor, nesse caso, se por algum cargas d'água a gente calculasse esse número de Peclet, ele desse 400. Se ele desse 400, hipótese, hein, gente? A primeira correlação estaria descartada.
qual valor de EZ a gente utilizaria? A correlação que der o maior valor. Por que o maior valor? Quanto maior valor, mais longe da idealidade a gente está indo, mas não o ideal é o nosso reator. Tá claro, pessoal? Então, a nossa aula é essa. Tá? Eu espero que vocês estejam bem. Bons estudos e bom trabalho a todos. E até a próxima, pessoal.